Eu não tenho outro carro. Só que aí começou o problema. Me deram um prazo de 10 a 30 dias para o Caramba! reparo. 5 dias não vai dar nem para um terço do que a proposta da BYD Que, aqui do local que vai reparar o carro. Eu deixei um calção de R$ 2.000, mas a forma que eles fizeram comigo, como consumidor e com a minha família, foi uma coisa muito desgastante. neste vídeo de hoje, eu estou com um convidado que nunca apareceu aqui no canal, que me procurou, contou a sua história, né, algumas questões que ele ficou insatisfeito e ele se colocou à disposição, assim como outras pessoas que já estiveram aqui no canal, a participar e a trazer o seu relato sincero, verdadeiro e aquilo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, com transparência. Estou com o Felipe Melo e Isso, ele é exatamente. dono proprietário de um BYD Dolphin, um Dolphin de entrada. E o Felipe, ele vai contar aqui pra gente um pouco dessa história dele com os veículos 100% elétricos. Eu me chamo Felipe, como você relatou aí, sou proprietário do BYD Dolphin e sou natural na cidade, nasci na cidade de Santos. Hoje estou residindo na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Legal. Que legal. E me fala o seguinte, como que você chegou na questão do veículo 100% elétrico? Surgiu do nada? Você se empolgou? Teve uma ideia? Gostava já da questão da mobilidade dos elétricos? Isso veio como, assim, esse desejo? Sim, sim, acompanhando alguns vídeos, até seus vídeos, né? Outros vídeos também no YouTube, nos deparamos ali com uma nova realidade, né? Um novo propósito ali, uma coisa diferente, que era o carro elétrico. Sempre fui um apaixonado por carro, por moto, sempre gostei muito de viajar, já viajei quase o Brasil todo de carro, e é uma coisa que nós amamos, né? Eu e minha família. E juntou essa vontade, dessa conquista de aderir a uma nova tecnologia, né? Uma coisa mais ecologicamente correta falando, né? Até por parte de painéis solares, eu possuo em outro estado uma casa que eu tenho painéis solares, que esse daí era um dos meus propósitos, até para economia do nosso uso do dia a dia, no caso, para o meu uso e para o da minha esposa também. Certo. Aí, com certeza, ele conseguiria contribuir ali para que a gente reduzisse o custo, né? Claro. Com gasolina, com revisões. O meu carro anterior, eu tinha um V6, né? E um Caramba! V6, ele acaba consumindo um pouquinho, né? Era um Bastante. carro bom, mas assim, é uma outra realidade. Depois que a gente deu a entrada, depois que a gente começou a conduzir um carro elétrico, a gente percebeu uma diferença gritante, né? Na questão do silêncio, na questão da economia, Correto. na questão até da velocidade, assim, que é um toque instantâneo, né? Sim. Que no V6 eu já tinha isso, só que no elétrico ele não deixa muito a desejar também. E comporta bem nossa família. Andei com o Dolphin de São Paulo para Curitiba, já fiz umas 7 vezes esse percurso. Já fui já para todo o litoral de São Paulo, Santos, Itanhaém, Praia Grande, Guarujá. Rodei bastante com o Poxa, carro. você rodou mesmo, hein? Rodei. Mas é a tua primeira experiência com veículo 100% elétrico ou Minha já... primeira experiência. Tá. E nesse período todo de viagens, de contato com esse tipo de veículo, como tem sido a tua rotina? Você tem se adaptado bem? Acha que como que está a infraestrutura? Porque é muito interessante conversar com alguém que rodou muito, inclusive em diferentes estados, e que pode nos trazer aqui, antes de entrarmos no assunto principal, qual é a percepção sua em relação a essas necessidades, se é mais fácil, se não. O que você tem a dizer sobre isso? A questão do carro elétrico, para quem gosta de viajar como nós, tem que fazer um certo planejamento. Esse planejamento que eu falo não é acompanhar no tablet, ali no sistema da BYD, porque aquilo ali falha muito. A gente chega em determinado lugar, não está funcionando, não existe. Então, é baixar aplicativos, né? E tentar ver e se encaixar de acordo com a rota que você faz. Umas 2 semanas antes de qualquer viagem, a gente fazia esse diagnóstico e planejamento para que a gente pudesse andar e conhecer um pouquinho de cada cidade. Como a autonomia dele, eu consigo rodar
340, 330 mais ou menos, é o que eu faço na estrada, sempre respeitando ali o limite de velocidade de 100 a 110 quilômetros por Controlando o hora. pé. Isso, aí no modo regenerativo lá, às vezes na serra, era muito interessante quando eu vinha de São Paulo para Santos ali, eu conseguia uma autonomia muito maior, porque eu Sim. conseguia fazer uma regeneração e me dava cerca de 40, 30 quilômetros ali de autonomia, só descendo a serra. Infelizmente, no Brasil, Não tem. sendo bem realista e sincero, né? Ainda falta muito a melhorar. Quantos quilômetros está o seu Dolphin? Hoje ele encontra-se com 17 mil Ah, quilômetros. tá bom. Eu tô com 20 já. Mas você comprou quando ele? Como eu peguei o carro em março e o carro ficou parado, né, pelo problema que eu tive, Ah, eu tá. acabei Então não rodou pra rodando. caramba. Só desse trecho de São Paulo, Curitiba, eu fiz umas 6 vezes. E passou, durante a que você relatou essa dificuldade, e eu concordo com você, porque a infraestrutura, toda a base de eletropostos, né, pontos de recarga, é muito deficiente. Eu bato muito nisso aqui no meu canal e falo dessa necessidade do investimento, e eu não vejo a BYD nem a GWM investirem como, por exemplo, a Volvo tem feito em muitos casos. A Volvo tem sido um exemplo nesse sentido e tem que ser falada a verdade. Mas você passou por algum, que a gente fala, um perrengue, né? Alguma coisa muito complexa durante essas suas viagens? Ou foi tudo muito certinho? Você conseguiu se programar? Passei sim, por incrível que pareça, o que se relata é a pura verdade, porque a questão da BYD e da GWM, elas não têm muitos eletropostos para os seus consumidores, clientes. E por incrível que pareça, a que eu consigo sempre utilizar, e muitas dessas vezes de forma gratuita, é a Volvo. A Volvo, ela me salvou, ela me salva sempre quando eu venho de São Paulo, e antes de descer aqui para onde eu estou, na cidade de Ponta Grossa, tem um posto, antes de chegar em Curitiba lá, que a Volvo é gratuito, ela está melhor estruturada do que a BYD. Não é possível que uma empresa que é líder, que vende muito, ou tanto quanto Sim, outras grandes empresas como a BYD, que produz painéis solares, que produz estações de carregamento, não invista pelo ao menos em alguns pontos estratégicos ou nas suas próprias redes de concessionárias, que é assim, ó, é lamentável. Ou você tem que pagar uma nota grande, né, um valor alto sim. para quem já é cliente, ou às vezes não funciona, ou tem um carregador de baixa intensidade, baixa velocidade, né? Sim. Potência, isso prejudica muito, não acha? Em São Paulo, o que eu acho interessante, a infraestrutura de São Paulo, eu acho assim mediana. É boa, porque na própria capital existem muitos eletropostos. Só que quando eu fui, faz um mês e pouco atrás, de Santos para São Paulo, eu tive que fazer um carregamento, até por motivo de segurança, para eu chegar em casa tranquilo. Eu tinha ainda uma bateria ainda 20%, só que quando eu começava a colocar para pesquisar os pontos, eu colocava, fui em um, fui em outro. No total, eu fui em 7 eletropostos e nenhum desses 7 estavam funcionando. Isso na E capital, né? isso na capital de São Paulo, ali em São Paulo. Eu passei por duas concessionárias da BYD, que lá tem o próprio estacionamento ali, mesmo de madrugada, que era o horário que eu estava, que eles deixam a livre acesso, pelo menos na que eu passei. Só que não estava funcionando também. As empresas como a GWM, a BYD, precisam entender isso, que não é algo que simplesmente a pessoa vai pegar o carro e vai se virar em qualquer ponto. Não, não são todos os pontos que Sim, funcionam. Você precisa ter um hub da própria GWM, no caso, no nosso caso, BYD, que somos clientes, ter uma opção ou alguma parceria que seja de fato que funcione e que tenha mais sim. opções, porque não adianta também, às vezes você tem um ponto que funciona e você está lotado. Então é o que eu falo sempre, a questão da mobilidade ela é legal, para quem tem geração em casa é fundamental, para quem pode rodar curtos trechos é melhor ainda. Agora, quem precisa viajar, quem depende de ponto de carregamento de estrada, ele vai passar grandes problemas. Isso Com mais certeza. dia ou menos dia. E falando em
problema, né? Infelizmente, o Felipe, você me procurou, contou a tua história, o teu problema do seu BYD Dolphin, e de como foi essa relação com a BYD e o que tem acontecido nesse período todo em que você me procurou. Conta para nós como que foi a tua relação com a BYD a partir do momento que você se deparou com um problema com o seu BYD Dolphin. Eu comprei ali, faturei o carro, né, no final de fevereiro. Peguei o carro, me deram um prazo ali de 10 dias mais ou menos para que eu pudesse pegar o veículo. Até aí tranquilo, foi em São Paulo, fui muito bem atendido ali na concessionária. Só que no primeiro dia, quando eu peguei o veículo, eu voltando para o litoral, né, ali de São Paulo, fui para a cidade de Itanhaém. Aí, quando eu passava por pisos irregulares de paralelepípedo, eu percebia um leve barulho vindo da caixa de direção. Eu não. Da suspensão, você achava que era alguma coisa Isso, lá? assim, eu não sabia exatamente onde era, mas existia sim um barulho. Tá. E aí eu pensei assim, vou aguardar mais uma semana e vou acompanhando, né? Como eu rodei muito e comecei a viajar, na estrada eu não percebia tanto, porque os pisos costumam, a pavimentação asfáltica costuma ser mais tranquila, né? Diferente dessas nossas luas que a gente tem aqui nas cidades. Tá louco. Quando eu chegava na cidade, começava a usar o carro no dia a dia, fazendo compras, levando criança na escola, esse barulho foi aumentando. Aí, com isso, eu entrei em contato com o 0800 da assistência da BYD e lá informei o meu relato. Isso logo depois de 3 a 4 semanas depois de estar com o carro. Eu já relatei inicialmente, né, da situação. Aí prontamente eles falaram para que eu procurasse a concessionária, né, fosse levantado naquele Levacar, né, que eles Sim, chamam, para verificar para que se era isso mesmo, isso, né? Mas eles te levaram isso. guinchado ou não? Como é que foi essa situação? Não levaram. Aí, como eu estava ali próximo a São Paulo, estava no litoral, eu fui até a concessionária, levei o carro assim rapidamente, falei do meu problema. O técnico lá levantou o carro e percebeu uma folga. Uma folga, ele tirou o pneu, os dois dianteiros, tanto o esquerdo como o direito. Só que na roda direita, você pegava, quando ele suspendeu o carro, era perceptível a folga. Ele mesmo balançando ali, ele percebeu que havia uma folga. E não era uma folga simples, era uma folga bem acentuada. Foi até me perguntado se eu havia batido, eu falei que não, que poderia ser feito qualquer tipo de teste, que o carro em si ele não estava nada de arranhão, sabe, Tava no íntegro. para-choque, íntegro, 100%. Eles viram, constataram essa folga e falaram, Felipe, você tem uma opção de deixar o carro aqui, a gente vai ter que desmontar o carro, isso em São Paulo. Aí, como eu estava em mudança aqui para o Paraná, eu falei assim, eu posso ir usar o carro ainda, porque eu tenho uma família, né? Teria que desmontar o carro, eu ficaria sem o carro por uns bons dias, até que visse o que realmente estava acontecendo. Aí eu falei para ele que eu iria acionar a assistência do 0800 assim que eu chegasse aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Sim. E foi assim que eu fiz. Quando eu cheguei aqui na cidade, na verdade foi no mês 5, final do mês 5, eu já entrei em contato com o 0800, que eles já tinham um protocolo de atendimento, já estavam acompanhando o meu caso, né? Tá. E falaram que se aumentasse toda aquela situação, e estava aumentando aquilo ali, eu já estava ficando preocupado com aquela situação. E prontamente, isso eu não posso negar, a BYD ela deu essa assistência por parte do guincho. Até aí foi tranquilo. Eu acionei ela no dia 3/6. Já estou aqui com ele em casa parado, estou evitando andar até que a gente veja o que realmente está acontecendo. Lógico. Aí a atendente lá da assistência 24 horas agendou já o guincho para que viesse buscar no dia seguinte, que foi no dia 4. No dia 4/6, o meu veículo saiu via guincho da assistência 24 horas da BYD. Como eu estou em Ponta Grossa, que é 110, 115 quilômetros de Curitiba, Foi pra aí mandaram Curitiba. de Curitiba, BYD Servopa, Curitiba. Ok. Lá no dia 5/6, eu entrando em contato, perguntei se eles tinham recebido o carro, porque a gente fica ansioso, né? Sim. Como é o único carro, eu não tenho outro carro, eu tenho somente esse carro, e a gente acaba apostando tudo nele, né? A gente faz tudo no dia a dia. Lógico. O 0800 da BYD falava para ficar tranquilo, que a peça possivelmente era coisa de 5 dias, mais ou menos, que conseguiriam sanar, né? Deixaram ali bem, eu fiquei bem tranquilo nessa situação, quando Mas falaram. isso te deram um carro ou não? Como é que foi? Aí a questão do carro foi a primeira coisa que eu falei.
tudo bem, a gente vai guinchar meu carro, e a questão do carro reserva, porque eu vou ficar como sem carro? Aí eles, não, o senhor tem direito a um carro reserva Durante 5 após dias. 48 horas, que eles falam, 48 horas, após a concessionária, no caso a BYD lá de Curitiba, Dá o diagnóstico, né? falasse isso, que deram diagnóstico, no dia 5 deram diagnóstico, no 5/6, falando que o meu carro estava com um problema na caixa de direção, Pá, que a mesma deveria ser substituída. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí eu falei, como é um item de segurança, né? Sim, sim, A gente vai, a gente vai acionar a parte da garantia, né? sim. Aí falaram que teria garantia, que tranquilo. Só que aí começou o problema. Me deram um prazo de 10 a 30 dias para o Caramba. reparo e para o conserto, porque é uma peça relativamente simples. Sim, Não é tão, não é tão complexa, né? ela é simples se ela tem estoque. Isso, exato. Aí que começou toda essa Saga. essa tristeza que eu falo, né? É quase um livro. Se eu for falar quantas vezes, as inúmeras vezes que eu liguei para a BYD para perguntar, me informar, após o diagnóstico, eu solicitei o carro reserva, que aí me deram 48 horas para que eu fosse até a Unidas. No caso, foi a Unidas aqui da cidade. Ok. Aí eu falei, não, tranquilo. Eu falei que podia ser um carro, tranquilo, que nesses 5 dias, né, úteis não, corridos, desculpa, que eu ficaria com o carro. Mas daí não tem lógica, desculpa te interromper, mas daí não tem lógica, porque se o diagnóstico foi dado de 10 a 30 dias e o carro é só 5, já Isso, não tem lógica. exatamente. Aí foi aí que começaram meus problemas, porque eu falei, moça, a atendente, né? Eu falei, Aham. moça, não, não, 5 dias não vai dar nem para um terço da proposta da BYD Que- aqui do local que vai reparar o carro. Relatei tudo isso por inúmeras vezes, falei da situação. Aí falaram que iam passar para o setor responsável, entraram em contato comigo, só que foi uma enrolação. Aí, completando os 5 dias, eu fiquei com receio, porque se eu ficasse com o carro, depois o cartão de crédito, quando a gente passa Ah, lá, sim, sim, sim. somos nós, não é a BYD. Você tem Ela que deixa a rede. você tem que deixar um calção lá no cartão de crédito. Isso, eu deixei um calção de R$ 2.000. Isso ninguém fala aí, ó. Exatamente. Aí, e o bom é que eu levei o meu cartão de crédito, né? Porque foi E se até na você não leva, Unidas. como é que faz? Eu também não sei o que aconteceria, né? Ali Porque por essa desencontro de informação. a atendente do BYD Assistance que negociou para você ir até a Unidas alugar o carro, ela te falou que você tinha que dar um calção de R$ 2.000, por exemplo? Não, em nenhum momento ela falou. Falou que eu teria o carro, que eu poderia buscar, receber até um SMS do horário e o local para buscar o carro. Ela deveria, vou anotar aqui com você para não perder o raciocínio. Ela deveria ter na ligação, olha, você tem direito ao carro, conforme o manual, conforme as regras estabelecidas. Você tem direito a 5 dias, tá? Tudo bem, tá lá, tá assinado, tá lá no documento. Mas você vai ter que ter um cartão de crédito. Tudo bem, a gente tem cartão de crédito e tudo mais. Mas isso deveria de ser dito no ato e mais. Deveria estar no próprio manual do BYD Assist. Olha, eu devo. Eu posso estar assim, ó, muito enganado, mas eu, pelo que eu li e fiz o Sim. vídeo outra vez, não tenho essa informação. Eu também não vi. A única coisa que aparece é esses 5 dias que eles fornecem o carro, depois dessas 48 horas. Isso eu consegui ler e vi, né? Mas essa parte do cartão, porque se a gente vai desprevenido, a gente não consegue pegar o carro. Eu peguei por aqui. Eles mesmos Ah, fizeram esse estudo, esse raio mais próximo para que eu pegasse. Aí eu perguntei o carro, qual era, né, na ligação. Aí ela falou, vai ser um carro executivo. Aí eu falei, mas que carro? O carro eu não tenho o que reclamar. O carro estava bom, era um Corolla. O que mais me deixou triste como consumidor foi a minha questão das minhas ligações, inúmeras ligações, sem uma resposta concreta para ver se eles iam dilatar o meu tempo, em virtude do meu carro de 10 a 30 dias ficar lá na concessionária aguardando peça e o reparo, para que assim eles falassem, Felipe, eu não vou fornecer um executivo. Podia me oferecer até um carro normal, mas sim. que eu ficasse nesses dias com meio de transporte, porque eu, com a minha família, eu tenho 2 filhos, esposa, a gente depende do carro para ir para a escola, para fazer compras, Para para ir para o trabalhar. trabalho e diversas outras coisas. Desde o primeiro dia que eu peguei o carro, eu relatava, ó, o prazo é de até 30 dias. Eu gostaria que vocês dilatassem o tempo desse meu veículo aí para que eu possa atender às minhas necessidades aqui da minha família.
Não, não, pode ficar tranquilo, nós vamos passar para o setor responsável. Aí começou aquele negócio. E assim, aí começou a minha insatisfação, que dia após dia eu ligava, e não era uma, nem duas, nem três, eram várias vezes. E assim, havia uma desinformação entre os próprios funcionários da BYD, do saque da BYD, porque nenhum nem outro sabia da situação. Aí passava para um outro atendente, aí falava, não... E você tem tudo registrado aí, né? Eu tenho tudo registrado, porque eu já estava ficando numa situação já... Eu vou ser bem sério, eu fiquei com muita raiva, com uma Imagina. insatisfação tão grande. Poderia acontecer isso com uma marca XY, Toyota, Honda, isso Poderia. acontece com qualquer carro. Mas a forma que eles fizeram comigo, como consumidor e com a minha família, foi uma coisa muito desgastante, O porque eu processo ligava, todo, o cuidado ao cliente, né? sim, sim, sim. Não precisava ser um carro executivo, BYD, né? Não precisava ser um carro caro. Era só para Não, que cumprisse, pelo um menos carro no tempo que a gente está sem o carro, né? para se deslocar. Não importava, eu não me importava, eu juro para você que poderia ser qualquer carro. Eu havia até relatado isso na própria BYD. Aí eu já entrei em contato, Nervoso. já estava bem nervoso, bem nervoso mesmo, assim, mas respeitava todos, né? Aí eu falei, ó, o que eu vou fazer? Eu entrego o carro, não entrego, vocês vão me dar mais alguma resposta que eu já estou aguardando desde o primeiro dia que eu peguei o carro. Não, o senhor vai ter que entregar o carro. Quando a atendente me falou isso, que eu vou ter que aguardar, eu vou ter que entregar o carro e aguardar que meu carro ficasse pronto. Aí eu falei, mas e como é que eu vou ficar nesse meio tempo? Ah, senhor, infelizmente nós não temos muito o que fazer, porque nossa assistência são só por 5 dias. Aí eu comecei a procurar meus direitos. Eu não tenho nenhum embasamento jurídico, né? Uhum, não, Mas você aí eu tem direitos. comecei a sondar, vi seus vídeos, vi alguns outros vídeos também que tinham problemas parecidos. Entrei no Reclame Aqui e reportei 2 reclamações, registrei 2 reclamações no Reclame Aqui, falando sobre essa minha situação, né? E lá, a própria BYD, ela responde até rápido. Só que todas as mensagens são todas copiadas e coladas. Sim, 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 Nós sim. estamos aqui para melhorar cada dia mais, aquela Tem baboseira que eles falam. o número de um protocolo XYZ, Isso. mas não efetivamente, até porque você já estava em contato com eles o tempo todo. Aí começou, né? Registrei a reclamação, entreguei o carro, cheguei a entregar o carro, assim, com muita tristeza, com a minha família toda, assim, a gente ficou totalmente desamparado. Um Nossa, é carro muito ruim. muda muito a nossa jornada, a nossa vida, né? Assim, a gente depende do veículo para muitas coisas. Aí fui até o Procon aqui da minha cidade, na qual estou residindo. E lá eu peguei uma orientação jurídica, né? Com uma pessoa mais que entenda do assunto, né? Falei sobre a minha situação, que eu tinha comprado o veículo e tal. Aí perguntaram a marca, eu falei BYD. Aí falou, ele é elétrico? Eu falei, sim, ele é totalmente elétrico. E encontra-se na concessionária em Curitiba. E nesse meio tempo, a BYD Brasil pediu para que eu devolvesse o veículo e que eles não podiam fazer mais nada, né? Que foi o que aconteceu. Sim. Que eu tentei negociar desde o início com a BYD. Eu tenho diversos números de protocolos, eu tenho tudo registrado bonitinho. Aí eu pedi para que me fornecessem, porque no próprio saque eles falam assim: essa sua chamada ela pode ser gravada, né? Toda essa situação. Eu pedi para que eles me entregassem a gravação de todas as ligações que eu tinha feito. Aí falaram que a parte jurídica não autorizava isso. Aí eu falei, não entendi, mas eu sou interessado. Eu sou interessado, eu sou o proprietário do carro. Por que vocês não me forneceriam isso? Isso é um registro das minhas tratativas com vocês. Não te deram Os mais áudios? nenhum apoio. Não, não, nenhum. Aí eu falei que eu iria procurar os meus direitos, né? O Código de Defesa está aí para isso, né? Sim. E fui atrás, conversei com alguns amigos da parte jurídica e acabei protocolando aqui em Ponta Grossa uma ação Certo. contra eles por danos morais. Eu não ganho nada com isso, negócio de processar. Eu sei que tudo é tempo, é tudo burocrático, Sim, é mas eu já custo. comecei a ficar de uma forma bem, assim, foi bem desgastante. O gasto que eu tive Antes de com Uber, chegar, antes de chegar nessa questão do processo, quantos dias o seu carro ficou parado na BYD? eu recebi meu carro dia 27 27 do mês passado. de maio, né? Não, de junho. Ah, de junho, perdão. E ele entrou Isso. para Tudo conserto no no mês dia 6. Ele entrou no dia 4. Ele deu a entrada no dia 4 com guincho, né? E o diagnóstico foi me dado no dia 5/6. Então foram 23 dias. Isso, exatamente. Isso. E também um ponto interessante, que na própria BYD Brasil não há
um encontro de informações coerentes Não, não é. com o consumidor. Por quê? Primeiramente, eu perguntei, essa peça que vai chegar, que vocês tanto falam, essa peça ela vem da onde? Aí falaram que a peça seria importada. Aí eu Uhum. falei, mas importada como? Ah, não, nós estamos já em processo já de importação e a sua peça chegaria, um exemplo, eu entreguei o carro no dia 4, a sua Uhum. peça chegaria no dia 14. Eles falavam, no dia 14 a sua peça está chegando e vai já estar na concessionária. Eu falei, pô, rápido, né? Falei, importação essa rápida, né? Chegar assim na concessionária já. Até informei a própria BYD de Curitiba, né? Sim. E eles não tinham essa informação. E o mais engraçado é que eles. Quem falou isso para o senhor? Que me passou essa informação ali da questão da chegada da peça. Aí eu falei, bom, não, vai ser rápido, que bom, né? Vai dar tudo tempo. Aí chegou na sexta, eu entrei em contato com a concessionária que o carro estava. Eu falei, chegou a peça? Aí diz, não, não chegou a peça. A gente está aguardando um posicionamento, né? Eles foram bem atenciosos. A parte da BYD Servopa, eu não posso negar. Eles não fizeram reparo porque não tinha peça. A peça é uma hora era para estar já na concessionária e não estava, outra hora ela ia ser importada. Isso você tem passado por isso e muita gente passou por isso também já, que é a falta de controle desse processo todo. A BYD precisa ter um estoque mínimo de peças coerentes que são suscetíveis a problemas. Caixa de direção é uma delas. Não é a bateria inteira do carro, é uma Com caixa certeza. de direção, algo básico e simples que já se sabe que em solo brasileiro, nas estradas e ruas do Brasil, pode dar problema, não é? Pelos meus registros, eu tirei print de tudo, né? Como eu anexei tudo na petição quando eu dei entrada, eu tenho que comprovar, né? Toda a Sim, sim, minha, sim, sim. minha parte que eu tive com a empresa, que eu tive. A BYD, ela jamais vai falar que eu não entrei em contato. Eu não entrei uma, eu entrei em contato por mais de 40 vezes, pelos meus registros. Foram 40 ligações tentando solucionar. Se eles tivessem pensado em solucionar pelo menos o problema para eu ficar com o carro, talvez não teria tido tanto problema como a gente está tendo agora, com o Exato, processo, né? Todo o exato. processo é ruim, tanto para mim, para eles. É ruim, é desgastante para a empresa que está chegando agora no Brasil, que quer um notório reconhecimento, né? É difícil. Para eles, eu acho, assim, quando pensaram, tanto faz, tanto fez. Não havia esse comprometimento, assim, de muitas pessoas ali do SAC com a minha situação, porque falavam que ia chegar em determinado dia, não chegava. Aí eu ligava, aonde que está a peça? Ah, não, não era a sua peça, era outro lote. A sua peça está em outro lote. E assim, foi indo. Demorou mais de 20 dias para chegar essa peça. Sim, pra você ter uma ideia, seu carro entrou dia 4, saiu 27, você ficou 23 dias sem carro. E, nossa, foi Não, assim uma não, coisa não, para a gente horrível. não chegaram a sugerir para você colocar uma peça de um test drive, nada disso? Nada, nada. Eles não me forneceram nada, 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 nada. Deixaram assim. Eu juro que o que me causou mais satisfação foi que foi me dado a esperança que eu poderia postergar, aumentar esse tempo, dilatar esse tempo, que estavam aguardando gerente de não sei aonde, fulano de tal. Foram diversas pessoas que entraram em contato ali. Ele falou que não haveria o que ele pudesse fazer, que dados 5 dias não teria mais o que fazer. Aí que eu fiquei mais triste. Importante o teu relato e eu quero aqui deixar claro aqui para quem vai nos assistir, né? Mas é que fica bem claro que o cliente, aquilo que eu sempre bato aqui no meu canal, que o canal Anderson Teremais, o meu canal, ele é feito para consumidores. Eu não montei este canal para ficar de conchavo, para fazer esquema, para puxar o saco de montadora A, B ou C. Eu montei o canal para Sim, consumidores, para ouvir pessoas que queiram falar sua experiência, muitas vezes é positiva, mas neste caso, como eu já estive do lado de lá do balcão e eu conheço a área muito bem de pós-vendas, eu sei que no Brasil o setor de pós-vendas é levado muito assim, ó, como diz em vários lugares do Brasil, é levado nas coxas. Então, se nós, consumidores, você e outras pessoas que já vieram aqui, não expuserem os problemas, mostrarem o rosto, mostrar a cara, falar e falar
com propriedade, a verdade, trazer os problemas à tona, não vai mudar nada, nem BYD, nem GWM, nem ninguém. E é por isso que eu insisto muito nesses temas, porque a gente, quando compra um bem, como é um caso de um carro, muitas vezes é o bem da nossa vida, é o dinheiro investido de parte das nossas economias, ou às vezes até a totalidade, pensando no bem-estar geral, às vezes da nossa família ou próprio. E quando nos vendem este produto, como acontece, por exemplo, com o nosso caso, nós acreditamos na marca, demos a chancela e o que recebemos em troca, em muitas vezes, é falta de retorno, um certo desprezo e, na verdade, você fica bem escanteado. Porque não vamos falar aqui do atendimento do vendedor, uma pessoa que é atenciosa. Isso daí é obrigação deles. Sim. É obrigação. Quem trabalha com cliente, seja o segmento que for, tem a obrigação de tratar bem a pessoa, o cliente, ser solícito. O que nós queremos é que BYD, por exemplo, que é o nosso caso, seja compromissada e comprometida na questão de logística, fornecimento e transporte dessas peças para que os clientes não fiquem tanto tempo assim parados. E isso é verdadeiro. Imagina quantas pessoas têm medo de fazer o teu relato, como você está fazendo. Medo insignificante, o medo é sem sentido algum, porque não precisa ter medo para falar esse tipo de coisa. É o que eu digo para as pessoas, tem que se expor. Sim. Então eu gostaria de dizer para você o quão é importante a tua participação nesse vídeo, o quão é importante o teu relato que inspira outras pessoas, como eu já disse para outros que vieram conversar aqui no canal comigo, e as mudanças que podem surgir daí, mesmo que outros aí levem a fama, nós sempre vamos seguir, eu pelo menos vou seguir nesse caminho. E a minha opinião não tem valor, não está à venda. E a minha liberdade de poder falar o que eu entendo que é certo não está à venda. E gratificante é ter você aqui para falar sobre essa tua dificuldade. E gostaria que você deixasse aí o teu relato sobre esse caso, tudo que você aprendeu em relação a isso, como que você lidaria hoje e o que você pode deixar de mensagem para as pessoas que te ouvem e nos ouvem aqui no canal. Obrigado, meu caro. Eu desde o início foram uma das coisas que eu lhe mandei o e-mail, né, informando minha situação, porque eu percebo que o seu canal visa muito a parte da transparência, não com questão de BYD, igual a gente já sabe. A gente vê pessoas aí no YouTube, aí nas redes sociais no geral, que falam uma coisa que está totalmente desconexa com o que a gente passa no dia a dia, né? E assim, você me deu essa abertura para que eu pudesse expor e relato para que outras pessoas que estejam passando pelo que eu estou passando, que façam a mesma coisa que eu fiz, procurem o direito de vocês, levem isso em veículos de comunicação, para que eles tentem vir a melhorar. Porque a forma da condução deles no pós-venda, questão de peça, e eu vou abordar até um outro assunto, a questão da desvalorização do veículo, que a gente compra que não é nada barato, é muito caro, que não é acessível a todos. O governo também está achando aí de tudo quanto é jeito aí Chega de impostos. É triste, a vida nossa do brasileiro é triste. E assim, a gente tem que estar unido por um bem melhor para nós, porque a BYD, eu como consumidor, eu falo com exatidão, eu estou totalmente insatisfeito com tudo que a BYD fez conosco. Eu falo conosco, comigo e com a minha família. Porque o transtorno que nós tivemos ao longo desse um mês aí quase sem carro, foi uma coisa assim que para nós não é injustificável, tudo que ela fez conosco. E assim, era um mínimo de atenção que ela deveria dar. Eu sei que tem o direito ao contraditório, a parte da empresa,
a falar a resposta dela. Agora eu vou deixar, cabe a um juiz decidir aquilo o que eu passei, o que eu sofri e o que a empresa tem a passar também, né? A própria BYD Brasil entenda que ela está errando, e errando feio com o pós-venda, né? Sim, A sim. questão da peça é um absurdo, igual você falou, a questão de amortecedor, barra, caixa de direção é uma coisa comum. As nossas estradas no Brasil, as nossas vias públicas são horríveis e vão ter problemas recorrentes. Não é só o meu que teve esse problema. E eu Ao longo alerto. desses meses, vão aparecer inúmeras. E o que eu disse, abro as portas aqui para você, abrir as portas para você, você que eu tenho que agradecer demais por ter se colocado à disposição. Eu sempre, em todos os vídeos, deixei aqui também para a BYD ou qualquer outra empresa que eu debata aqui, que ela venha dar a sua resposta, que ela venha dar a sua versão. Sim. Nunca vieram até hoje. Aliás, pelo contrário, eu fiz mais de 30 perguntas já há meses, e ela nunca me respondeu uma pergunta sequer. Sempre me enrolou, me enrolou, me enrolou, me enrolou, nunca respondeu, falou que ia responder e sempre se escondeu do jogo. Tá aqui, o canal tá aberto, eu não tenho, a gente não paga e nem ganha nada de ninguém para falar. E nem eu Sim, tenho sim. interesse de ganhar da BYD para ela vir aqui se manifestar. Eu sou uma pessoa que dou direito a todas as partes, mas ela nunca veio, então quem não vem é porque não está a fim de colaborar o mínimo. Então, Felipe, eu queria te agradecer demais por esse vídeo que nós fizemos, que foi grande, que foi importante, que foi transformador e que vai certamente trazer, eu acredito, né, grandes mudanças e incentivar que outras pessoas tenham o mesmo comportamento que o seu. Sim, meu caro, agradeço, né, pelo seu tempo, que eu sei que não é nada fácil trabalhar com vídeo, edição, YouTube, né? E principalmente sem fins lucrativos, como é o seu caso, né? Que por parte da sua transparência, do seu contato ali com o dia a dia de quem tem carro elétrico, foi muito importante para nós. Eu vejo seus vídeos, acompanho a questão da chave, que a gente não sabia caso acabasse a bateria, como é que a gente faria, né? Sim. Aprendi nos seus vídeos, aprendi muitas coisas, agradeço ao seu tempo, agradeço por essa oportunidade e fico à disposição. Também a BYD já sabe disso, como inúmeras vezes eu entrei em contato. Eu estou sempre à disposição para conversar, e estou também à disposição para caso você tenha algum inscrito seu que tenha alguma dúvida também, pode estar conversando comigo, caso queira trocar experiências, né, que eu tive, e deixo o fato dessa situação que eu estou aguardando por parte judicial. Eu já tenho data de audiência, e assim que eu tiver uma conclusão, eu volto com você e falo, até pela parte do retrato da BYD comigo, né? E com outras pessoas que estão passando, porque eu sei que eu não sou o primeiro e não serei o último, né? Cabe a eles, né? Que eles melhorem, porque isso daqui todo mundo erra, né? Todas as empresas que chegam no Brasil ou em qualquer outro país é difícil. E o número que a BYD vem vendendo os veículos é uma coisa absurda. Só que eles não estão pensando no pós-venda com seus consumidores, muito menos na questão das peças. E eu fico aberto aqui para qualquer tipo de diálogo, Anderson. A você que nos Eu assistiu que até agradeço. agora também, agradeço a todos vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.